Olá, colegas, professores, professoras. Eu estou aqui para apresentar a oficina Jogo do Tropeiro, para auxiliá-los então na aplicação deste material paradidático para os seus alunos nas escolas. O Jogo do Tropeiro faz parte do projeto Tropeirismo Caminhos do Saber, a produção da ABC Projetos, apoio da Copel, da Continental, incentivo do Estado. O projeto Tropeirismo Caminhos do Saber produziu 800 jogos, vai aplicar 40 ações educativas em 10 municípios do Paraná, na Rota dos Tropeiros, vai realizar um seminário em Castro sobre tropeirismo e educação e disponibiliza também o Cancioneiro da Rota, que é um repertório musical que você tem acesso no manual do jogo a partir de links em QR Code. Além disso, o projeto também produziu o e-book Tropeirismo Caminhos do Saber, com o mesmo nome do projeto. O projeto então ele está baseado na BNCC e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Um dos objetivos é justamente a educação com qualidade, para tornar a educação mais significativa, né? A inclusão de estudos de fenômenos regionais específicos, que é o caso do tropeirismo, né, nas competências História e Geografia, e tem as suas especificidades também em interdependência, campo e cidade. Isso está muito bem abordado no material, considerando o fluxo econômico que aconteceu na Rota dos Tropeiros, nos séculos XVIII e XIX. Ele visa também o reconhecimento da história como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças e permanência ao longo do tempo. Aí o surgimento das cidades na Rota dos Tropeiros, né? O projeto foi desenvolvido para as áreas do patrimônio material e imaterial e para os profissionais da área de educação, cultura e turismo, além do público em geral, claro. Os municípios contemplados é Palmas, União da Vitória, São Mateus do Sul, Lapa, Palmeira, Castro, Piraí do Sul, Jaguariaíva, Imbituva e Telêmaco Borba, que são municípios que estão na Rota dos Tropeiros ou ainda que não estejam na rota principal, estão nas adjacências, que eram áreas de invernação, áreas onde foram instaladas então as fazendas aqui no nosso Paraná. A autoria é minha, né? E sou também o diretor pedagógico e vou aplicar as oficinas nessas 40 ações. O jogo do tropeiro ele apresenta a interação do tropeiro com os biomas, né? Tem lá também as suas finalidades e as metodologias que podem ser aplicadas. Ele apresenta então no tabuleiro a cobertura vegetal, apresenta então a Mata Atlântica com cores diferentes no tabuleiro, para que os alunos, os colegas professores observem então a diferença da Mata Atlântica na região litorânea, no Planalto, não é? E especialmente nos Planaltos as áreas de campos, que eram áreas buscadas pelos tropeiros justamente para ter maior proteção, né? Ter a aguada de boa qualidade e também a pastagem, né? Justamente por onde o tropeiro precisava passar por conta da alimentação das grandes tropas que eram muito numerosas, né? Então esse tropeiro interagiu com vários biomas, com a fauna, com a flora, com o folclore, e também ele se deparou com a hidrografia, né, aqui no sul e sudeste e no resto do Brasil, né? Mas aqui em especial porque ele tinha que passar então rios caudalosos com essa tropa e muitos deles não havia pontes, né, para passar, ele passava a val, passava a nado. Então nesses percursos ele encontrava aqui no caminho do Viamão a patativa tropeira, que é um pássaro, né, que habitava justamente nessa região por onde passava o tropeiro. Daí esse pássaro ter recebido o nome de patativa tropeira. As corujas, né, o lobo-guará, muito presente no cerrado e nos campos, que é o bioma dele, então ele entrava em contato com esse animal. E também as histórias, né, do imaginário
dessas pessoas em noites escuras, né? Eles eram muito místicos e acreditavam realmente nas entidades do folclore. O jogo do tropeiro e o projeto em si apresenta imagens, textos de diversos gêneros, né? Áudios, e tem finalidades e metodologia que pode ser aplicado perfeitamente nas escolas, mesclando essas linguagens para tornar mais atrativo, né? Atrativa a educação, né? Desde o layout do tabuleiro, né? Com os caminhos pelos campos, as matas e a região costeira, o Oceano Atlântico, com os seus portos e um ponto de chegada e de partida, chegada de navios, né? E chegada e partida de tropas no continente. Então isso é bastante interessante para mostrar que houve uma sequência, né? Nesse transbordo de mercadorias, de transporte marítimo e depois transporte por terra, através das tropas, né? O jogo vai apresentar então leituras, né, para tomada de decisões, né, a partir do conteúdo das cartas, que são cartas em que o aluno é orientado de como proceder. Apresenta estratégia e cooperação entre os jogadores. Isso é muito importante dentro da escola porque é um jogo de natureza pacífica. Apresenta a interpretação de regras de jogo através do manual do jogo, né? A ampliação de conhecimentos com o e-book, que foi produzido também, que pode ser acessado a partir de QR Code no manual do jogo. O e-book Tropeirismo Caminhos do Saber é um e-book que traz os seus capítulos baseados no conteúdo das cartas. Então, um complementa o outro. E o livro, então, é muito rico e bastante interessante para você usar com seus alunos na escola. O link de acesso ao livro está no QR Code no manual do jogo do tropeiro. Um dos objetivos desse material didático é justamente a preservação da memória tropeira, né? E temos com isso a sugestão do apreço pelos monumentos tropeiros, a valorização dos museus, né, e instituições que preservam essa memória, né? Ele tem a finalidade de evidenciar também as datas comemorativas, as datas municipais, as datas estaduais e a data nacional que está em estudo, e estamos fazendo várias reuniões no Brasil para se instituir essa data nacional. Reconhecer a identidade regional como patrimônio histórico e imaterial paranaense e, por que não, nacional. E traz então, através do jogo, a abordagem lúdica sobre geografia, história, economia e costumes. Então, como eu disse, o jogo do tropeiro, Caminhos do Saber, é um tabuleiro, né? E o repertório Cancioneiro da Rota, né? Através do QR Code para acessar o meu canal no YouTube. O repertório Cancioneiro da Rota, ele foi criado a partir de 2010, né? E são 20 canções autorais, todas elas falando sobre tropeirismo. Então vai ser bastante interessante você acessar para trabalhar com os seus alunos. Neste slide nós temos então o jogo, todos os elementos do jogo, né, apresentando aqui a carta Fuga de Animais, que tem a orientação para que o jogador jogue o dado, né? E conforme o resultado do dado, ele vai colocar então num espaço reservado para ele no tabuleiro, tá? Os animais que debandaram, os animais desgarrados, né? Então no tabuleiro vai ter ali um espaço para ele colocar esses animais que fugiram da tropa dele, né? Os animais são representados pelas fichas amarelas e fichas verdes, tá? E ele vai percorrer então um determinado caminho no tabuleiro com o seu cavalinho, com o seu peão, tá?
E apresenta também ao lado dessa carta problema, que é a fuga de animais, apresenta a carta de cor amarelada, que é o laçador, né? O laçador, então, ele que vai capturar todos os animais que fugiram, né? Se ele tiver essa carta, claro, né? Porque se ele não tiver, ele vai ter que deixar esses animais no espaço chamado animais desgarrados, até que ele consiga uma carta, ou seja, um laçador. O baralho com as ocorrências, ele fica sobre o tabuleiro, como você está vendo aqui, esse baralho de cor mais escura sobre o tabuleiro, ele fica todo ele ali. E para iniciar o jogo, todos os jogadores saem com uma carta de defesa, tá? E no decorrer aí vai acontecer as surpresas. Neste slide, nós vemos aqui mais uma carta problema, que é os animais peçonhentos. A carta vai orientar para o jogador jogar o dado, né? Se o resultado der 4, 5 ou 6, os animais terão evitado o animal peçonhento. Mas se ele conseguir um resultado inferior a isso, ele vai ter que jogar o dado novamente e vai ter que colocar então as fichas amarelas, que são seus animais, né? No espaço sobre o tabuleiro, no lugar chamado animais debilitados. Supostamente, né, terão sido picados pelos animais peçonhentos e ficaram debilitados. Vão ficar ali. Se ele tiver a cartinha que estou mostrando aqui do lado esquerdo, aliás, do lado direito, medicina campeira, ele poderá recuperar imediatamente esses animais. Se não tiver, vai ter que deixar os animais ali até que tenha a carta medicina campeira para recuperá-los. Neste slide aqui tem mais uma carta problema, que é a carta entrevero. Ele vai ter que jogar o dado também, conforme a orientação da carta, e colocar então as fichas amarelas, que representam os animais, num espaço sobre o tabuleiro reservado chamado entrevero. E se ele tiver a carta de defesa, a égua madrinha, ele vai poder recuperar imediatamente esses animais do espaço entrevero. Mas se ele não tiver, ele vai ter que deixar esses animais ali, e o outro jogador que tiver a carta égua madrinha poderá capturar esses animais. Essa palavra e carta entrevero, você vai encontrar mais explicações sobre ela, muito interessante inclusive, lá no e-book Tropeirismo Caminhos do Saber. Aliás, tem várias informações sobre as cartas. Cada carta, na realidade, é um capítulo do jogo. Aqui nós temos uma outra carta interessante, que é o tesouro, que é a carta bônus, né? Essa carta aqui é simplesmente você, quando pega ela, você joga o dado e pega as fichas amarelas da caixa do jogo do tropeiro. Essa caixa do jogo do tropeiro é a banca de fichas, tá? De onde você pega o bônus em fichas e coloca junto com as suas fichas amarelas. Assim como o tesouro, tem outros bônus também durante o jogo. O tropeirismo é um patrimônio cultural imaterial por conta de suas tradições, lendas, músicas e costumes, cultivados por um determinado grupo de pessoas em determinado tempo e espaço. Cabe à população, aos profissionais das áreas de educação, cultura e turismo, e aos governos manter essa tradição viva e divulgar a memória de um dos ciclos mais importantes da história e da economia paranaense e brasileira. Grato pela atenção.